Durante todo o período em que a escravidão foi algo vigente, os escravos acharam diversas formas de escaparem de engenhos e fazendas, locais onde sofriam opressão e eram torturados. Dentro desse contexto, haviam os quilombos, denominados espaços de pura liberdade, faziam contraponto aos locais de aprisionamento. Eram estrategicamente próximos a algumas estradas, onde possíveis assaltos poderiam ser realizados. Não serviam apenas como abrigo para escravos, mas também para índios e fugitivos da justiça. Hoje nós vamos falar sobre o Quilombo dos Palmares. Então, qual foi o motivo dele acontecer? O motivo dele acontecer foi por causa que os escravos queriam adquirir liberdade, fugindo de engenhos, porque lá eles eram muito explorados. E quais foram os seus objetivos? Seus objetivos foi pela questão do alcance da liberdade. E como foi? O Quilombo dos Palmares foi um dos principais quilombos do período da história do Brasil colonial. Ele surgiu e se desenvolveu na capitania de Pernambuco, localizado na região da Serra da Bexiga. O auge do Quilombo dos Palmares foi na segunda metade do século XVII, mas teve início no século XVI. Era constituído por quilombos que tinham sido escravos em fazendas das capitanias da Bahia e de Pernambuco. Tornou-se o símbolo da resistência negra à escravidão. O Quilombo dos Palmares era composto por vários mocambos, o núcleo do povoamento. Os principais foram Surumbira, Macaco e Zumbi. De acordo com os historiadores, o Quilombo de Palmares atingiu de 15 a 20 mil quilombolas na segunda metade do século XVII. Bom, a economia dos quilombos vive basicamente de agricultura de subsistência, da pesca e da caça. Eles plantavam muito banana, milho, feijão, mandioca, laranja, cana-de-açúcar. Eles também faziam artesanato e tecido de palha e, às vezes, muito raro, de metal. Sobre organização política e liderança. Alguns historiadores acreditam que o Quilombo dos Palmares tenha sofrido influências de organização política semelhantes à dos reinos africanos. E a gente pode citar como dois principais líderes desse quilombo, o Zumbi dos Palmares e Ganga Zumbi. Os ataques dos Palmares, eles começaram a se tornar mais fortes e eles começaram a recapturar os seus integrantes. Como os Palmares eles estavam prosperando, o governo colonial começou a se preocupar com o Quilombo dos Palmares. Porém, a coroa portuguesa ela enviou uma carta que dizia que os Quilombos dos Palmares eles eram mais difíceis de vencer do que os holandeses. Então, no primeiro momento, o Zumbi dos Palmares ele trocou o modo de passiva de defesa nos ataques para o modo de guerrilha, com a prática de ataques surpresos a engenho para recuperar seus integrantes. Então, foram necessários cerca de 18 expedições para que eles erradicassem os Palmares. Agora eu vou falar sobre o Dia da Consciência Negra. Foi o dia da morte de Zumbi dos Palmares, comemorado o Dia da Consciência Negra. A data é uma referência e uma homenagem ao Zumbi e todos os negros que resistiram e bravamente à escravidão. O Quilombo dos Palmares durou mais de 100 anos como grande fonte de produção para a antiga capitania de Pernambuco, pois lá era uma região de grande monocultura de cana-de-açúcar para o bem da região. Zumbi não aceitava negociar com as autoridades, ele preferia sustentar a situação de conflito. E uma das primeiras providências que ele tomou foi passar da tática de defesa para a tática de guerrilha, praticando ataques surpresos aos engenhos, libertando cada vez mais escravos e apoderando-se de armas e munições, as quais eles usariam nos próximos ataques. O governo colonial considerava Quilombo de Palmares uma ameaça à organização política e social da colônia, isso relacionado à ordem escravocrata, e por isso eles realizaram várias expedições na intenção de dominar Quilombo de Palmares,
porém eles resistiram de forma eficaz e essa resistência levou o governador de Pernambuco, Aires Souza e Castro, juntamente ao importante palmarino chamado Ganga Zumba, a tomar algumas providências, como por exemplo assinar o Acordo de Recife, que não agradou alguns membros do Quilombo que envenenaram Ganga Zumba e ele morreu. A partir desse momento, o controle de Quilombo dos Palmares passou para as mãos de Zumbi. Após várias investidas frustradas contra Quilombo de Palmares, o governador de Pernambuco decidiu contratar um bandeirante chamado Domingos Jorge Velho, juntamente ao capitão Bernardo Vieira de Melo, com o intuito de destruir de vez as ameaças que os quilombos representavam a eles. E com isso, a nova Força Bandeirante ela iniciou uma empreitada vitoriosa que consistia em capturar um quilombo, que foi Antônio Soares, e mediante a promessa de que ele seria liberto se ele revelasse o esconderijo do líder, eles encontraram Zumbi, eles o mataram. E isso aconteceu no dia 20 de novembro, que é quando nós comemoramos o Dia da Consciência Negra. Depois de decapitarem Zumbi de Palmares, eles enviaram a cabeça a Recife, simplesmente como símbolo de vitória contra os quilombos, e ela permaneceu lá, ficou exposta até sua completa decomposição.